Olá, eu sou o André. Dessa vez a gente vai apresentar um algoritmo de substituição de páginas no Novix. Para contextualizar, o algoritmo original do Novix é um FIFO, First In, First Out. Ou seja, a gente vai trazendo as páginas virtuais para molduras e a moldura mais antiga é substituída quando acabam e a gente precisa sobrescrever alguma. O problema com essa abordagem é que a gente pode acabar substituindo uma moldura que, apesar de ser antiga, ela é usada frequentemente, né? Então a gente vai precisar escaloná-la de volta muito logo. E isso não é desejável. Um algoritmo que resolve esse problema é o Working Set Clock, que é o que foi implementado nesse trabalho. Como é que é a premissa dele? Ele considera que um processo ele vai utilizar determinados dados da memória por um tempo e à medida que o tempo vai passando, ele vai deixando de precisar de alguns dados meio que assim por tempos indeterminados ou até para sempre. Então a gente está interessado só nas páginas virtuais utilizadas, acessadas recentemente. Então, a gente vai ainda trabalhar aqui com um termo de idade, por falta de um nome melhor, mas não é a idade da moldura, é a idade do último acesso à moldura, que é basicamente calculado com o current virtual time, que para todos os efeitos é o instante atual de tempo, menos o tempo em que ela foi acessada pela última vez. E aí a gente define um parâmetro arbitrário aqui, chamado de t. A gente está utilizando o valor 200. Então, se a idade for, se o tempo desde o último uso for superior a 200, ele é considerado velho, senão ele é considerado novo. E aí funciona mais ou menos assim. A gente vai percorrer todas as molduras circularmente em busca de uma moldura que seja velha o suficiente, né? Seja classificada como velha e que não tenha sido modificada. Porque assim a gente não precisa escalonar ela de volta para o disco para substituir, a gente só substitui. Mas, caso a gente não encontre essa tal moldura, velha não modificada, a gente vai atrás de uma velha modificada. Porque ela vai existir essa necessidade de escalonar. Se a gente não conseguir encontrar uma velha nem que seja modificada, a gente vai atrás das novas. E primeiro a gente procura uma nova não modificada. E se não encontrar, a gente procura uma nova modificada. Que é o que tem, né? Para sustentar isso, a gente precisa dos determinados atributos da moldura. Que é o tempo do último instante. Que não tinha na implementação original, a gente implementou nesse trabalho. E os bits R e M que já existiam na moldura, que elas são setadas em hardware, onde o M é de modificado e o R é sempre que ela é acessada. Aí trabalhando com esses atributos, a gente mapeia todos os casos possíveis. E a gente mapeia isso para variáveis. Mais para frente a gente vai ver melhor isso. Mas o importante aqui é que o caso ideal é quando a idade é grande o suficiente para ser considerada velha, ela não está modificada e não foi acessada recentemente, né? Como mostra o BitR. Se não, a gente vai atrás da velha modificada e pode reparar que todos os outros casos é considerado novo. Mesmo se a idade for superior ao valor de t, porque o BitR está levantado. Então a gente vai baixar o BitR e atualizar para o instante atual, ou seja, ela vai ser considerada uma nova. Mas vamos ver um exemplo aqui para entender melhor o funcionamento. A gente vai começar com o ponteiro na posição 0. E ele vai estar apontando aqui para uma moldura que foi acessada pela última vez no instante 1990. O instante atual, o CVT, vai ser 2200 para esse exemplo. E o valor de T é 200, que é igual ao da nossa implementação, que é igual ao das videoaulas da disciplina. Essa primeira moldura vai ser considerada velha. Ela tem tanto o BitR quanto o de modificado levantados. Ou seja, a gente vai baixar o BitR e atualizar para o instante atual. Ou seja, ela vai ser considerada
uma moldura nova e modificada, que é o nosso pior caso, nosso plano D. Mas a gente atualiza ali os valores das variáveis. Por quê? Se o nosso plano A é buscar justamente uma velha não modificada. Mas se a gente não encontrar, para a gente não ter necessidade de percorrer todas as molduras de novo, a gente vai já armazenando esses valores para o nosso plano B, C, D, para caso o nosso plano imediato falhe. Bom, e nosso plano D é justamente pegar, que é o pior caso, a gente vai pegar uma moldura nova modificada. Nesse caso em específico, ao contrário dos outros, a gente não está interessado só numa moldura, em qualquer moldura nova. Como é um caso mais crítico, a gente vai também tentar buscar a mais velha possível. Por isso que é o único caso que tem dois atributos. Então ali no caso foi setado para 0 e 0, por quê? Porque a idade dela é 0, porque foi atualizado para o instante atual, e a posição é 0 também, porque é a posição inicial ali do ponteiro. Depois a gente vai para a segunda moldura, que também ela seria considerada velha, inclusive até mais velha do que a anterior, mas não importa, porque o bit R está levantado. Então a gente vai baixar ele e atualizar para o instante atual. E então vai cair no mesmo caso do de cima, inclusive com a mesma idade, 0. Então a gente não vai atualizar, a gente vai manter com a posição atual de 0. Aí na posição 2, a gente vai encontrar uma moldura nova, modificada, mas que não tem ela já é considerada nova e tem o bit R abaixado. Ou seja, a gente não vai precisar atualizar aqui o último instante de uso dela. Ou seja, a idade dela vai ser calculada para ser equivalente a 100. Ou seja, é maior do que a que está armazenada na variável. Então ela vai ser atualizada junto com a posição, que é a posição 2. Depois a gente vai passar para a próxima moldura, que ela não é modificada, mas ela é considerada nova. Seria nosso plano C. Então a gente inicializa a variável. Depois a gente passa... depois a gente vai encontrar outra moldura que é nova e modificada. Inclusive, ela é mais velha do que a que a gente já tinha armazenado, mas como a gente já tem um plano C que é melhor, a gente não se preocupa mais em armazenar essa variável. Aí na próxima moldura, a gente vai encontrar uma moldura que é velha e modificada. Então, a gente vai armazenar ela na variável do plano B. Depois, a gente vai encontrar outra moldura velha e modificada, que é inclusive mais velha que a anterior, mas não importa, o que a gente está atrás aqui é de uma que seja velha e modificada. A gente não vai ficar tentando armazenar a mais velha possível, porque adiciona uma complexidade que não estava explícita no algoritmo e a gente achou melhor não aumentar a complexidade, enfim. E por último, a gente vai encontrar uma moldura que ela é velha e não modificada, que é o nosso caso ideal. Então, no fim, é ela que vai ser selecionada. Então, a gente não vai precisar nem do plano C, nem o D. Nem no plano D, C, nem B. Vale salientar aqui que se a gente não tivesse encontrado ela, a gente passaria para o nosso plano B, que seria escalonar a moldura velha e modificada, que, ao contrário da implementação original, o que acontecia na original? A moldura velha e modificada, ela era mandada escalonar imediatamente, só que era um escalonamento assíncrono. E aí a gente continuava procurando uma velha não modificada. E se a gente terminasse o loop ali, provavelmente essa velha modificada já teria terminado de escalonar, então ela seria selecionada. Como aqui no Numvix esses escalonamentos são síncronos, não teria nem ganho em fazer isso. A gente basicamente ia parar tudo para escalonar ela de volta para o disco e só depois que ela terminasse a gente ia continuar procurando as velhas. Então, ao invés de a gente fazer isso, a gente está armazenando a posição dela ali. E se a gente realmente terminar o loop e não encontrar uma velha modificada, aí sim a gente escalona ela e seleciona ela. Mas se não tiver ela também, aí a gente escolheria uma nova não modificada e por fim o último caso seria uma nova modificada, só que daí, como é o caso mais crítico e como estava explicitado também na videoaula, a gente seleciona a moldura mais velha possível.
Selecionado ela, a gente vai retornar a função, mas logo antes de retornar a função, a gente também avança o ponteiro para, na próxima vez que for ser chamado o algoritmo de substituição, a gente continue, né, na próxima posição na posição que foi selecionada para ser substituída atualmente. Bom, olá a todos, eu sou João Pedro e eu vou estar abordando os principais aspectos da implementação do algoritmo. Então, quais são os principais componentes que a gente tem nela, né? Lembrando que todas as molduras de páginas elas vão ser percorridas de uma única vez, em um único loop. Foram utilizadas variáveis inteiras para indicar a posição de uma moldura com certos atributos, ou seja, foram utilizadas variáveis inteiras para o old modified, new unmodified e etc. Cada processo ele vai ter um ponteiro de relógio dentro do array estático WSClockTab. O BitR vai ser representado pelo atributo accessed de uma page table entry. O BitM vai ser representado pelo atributo dirty de uma page table entry. E o CVT e o TLU vão ser obtidos através do currentProc e o time. Bom, aqui na implementação, vamos começar pela constante que definimos para representar o parâmetro t do algoritmo WSClock. Demos o nome de WSTime para esta constante e definimos para 200. Logo após, temos a função findProcIndex, onde iremos passar um processo como argumento, e esta função irá encontrar qual o índice da proctab em que este processo se encontra. Teremos também um array de inteiros, chamado WSClockTab, que será o array de ponteiros WSClock para cada processo. Visto que teremos um ponteiro do WSClock para cada processo, este array de inteiros WSClockTab terá 64 posições, visto que está utilizando a constante nrprox. A estrutura PageFrame ela foi alterada para que pudéssemos implementar o algoritmo. Foi feita a adição do atributo TLU. O atributo TLU ele indicará o último acesso ao frame. A implementação foi feita na função allocf. Inicialmente, iremos inicializar as variáveis inteiras para -1. Iremos obter o current virtual time através do currentProc e o time. E iremos obter também o ponteiro WSClock do processo atual, através da seguinte forma. Iremos encontrar o índice da proctab em que o processo atual se encontra, através da função findProcIndex. Com isto, iremos indexar a WSClockTab com este índice. E a partir disso, a gente consegue recuperar o ponteiro WSClock daquele processo. Note que quando estou falando de ponteiro WSClock, ou ponteiros, nesse caso, eu não estou falando da linguagem de programação C, e sim como se fosse um ponteiro de um relógio, que é o ponteiro do nosso WSClock. Feito isto, iremos definir o starting clock pointer para ser o nosso ponteiro atual, e será feito a execução de um loop while. Note que este loop será executado enquanto o starting clock pointer for diferente do ponteiro atual. Ou seja, iremos sair deste loop apenas quando for feita uma volta completa. Digo que há uma volta completa por causa que o incremento dentro deste loop do nosso ponteiro vai ser feito incremento de 1 em 1, módulo nreframes, para que tenhamos esse comportamento circular do algoritmo. Bom, a primeira coisa que a gente faz no algoritmo é obter o frame atual que estamos percorrendo e atribuir para f. Depois verificamos se este frame está livre, através do atributo count. If fcount igual a 0, então ele está livre e vamos para o label found. Caso contrário, continuamos a execução. Iremos verificar também se o frame atual ele pertence ao processo atual. E se o frame atual
não está sendo compartilhado por mais de um processo. Caso ambos os casos forem verdadeiros, iremos executar este bloco. Iremos obter a página que é correspondente ao frame que estamos percorrendo através da função getPTE. Com isto, verificamos se essa página foi acessada recentemente, através do atributo accessed, que é análogo ao bit R. Se a página foi acessada recentemente, então iremos setar o page accessed igual a 0 e iremos atualizar a TLU com o valor de CVT. Visto que a TLU foi atualizada neste instante, a idade deste frame é igual a 0. E, portanto, este é um frame novo e deverá receber um tratamento de um frame novo. E, portanto, ele vai para o label new, que está declarado aqui embaixo, que está definido aqui embaixo. Note que, se a página ela não foi acessada recentemente, então ela vai estar executando este else, onde iremos calcular a idade dela, fazendo CVT menos TLU. Se essa idade ela for superior ao nosso parâmetro T, WSTime, ou seja, se esta for uma página, uma moldura velha, então iremos verificar o seguinte: se a página correspondente a essa moldura, se ela está suja. Caso ela não esteja suja, então iremos diretamente para a font. Note que este é o cenário ideal, ou seja, temos uma moldura velha e o seu bitm é uma moldura velha que não foi modificada. E, portanto, a substituição dela é direta. Note que, se esta moldura tiver sido modificada, ou seja, if pageDirty igual a 1, iremos verificar se a gente já encontrou uma moldura velha modificada, ou seja, iremos ver se essa variável já foi inicializada. Caso ela esteja ainda em -1, iremos setar ela para o ponteiro atual. Se a idade for menor ou igual a WSTime, ou seja, se for um frame novo, então haverá o seguinte tratamento, marcado com label new. Iremos verificar se a página correspondente ao frame, se ela está suja, ou seja, se o bitm é 1 ou 0. Se o bitm for igual a 0, então iremos verificar o seguinte: se já foi definida uma página old modified, ou seja, se já temos um plano B para a nossa substituição. Caso não tenhamos ainda, então vamos ver se já temos um plano C, que seria o new unmodified. Se a gente não tiver nenhum plano B, nem um plano C, então vamos atribuir o ponteiro atual como nosso plano C, que é o new unmodified. Se a página estiver com dirty igual a 1, iremos executar este else, onde iremos verificar novamente se já temos um plano B, verificamos se já temos um plano C, e se não tivermos nenhum destes dois, verificamos se a idade deste frame é superior à idade do frame modificado mais velho de todos. Se isso for verdade, então vamos atualizar esta variável. Fazendo o seguinte, vamos atualizar a idade mais velha de todas com a idade do frame atual e vamos dizer que o frame novo e modificado mais velho de todos é o que está sendo apontado pelo ponteiro atual. No final de cada iteração, então, há o incremento do WSClockPointer módulo nrFrames, como foi dito anteriormente, para a gente ter este comportamento circular. Note que, em cenários ideais, tais como o frame está livre, ou então o frame ele é velho e não modificado, a gente vai pular diretamente para o label found, onde neste label iremos apenas atualizar a idade do frame
Note que esta idade é um atributo do frame e não corresponde à idade que estávamos utilizando dentro do algoritmo. Após atualizar a idade, iremos setar count igual a 1 e retornar o ponteiro WSClock que aponta para este frame que foi disponibilizado. Note que em outros cenários, onde não conseguimos encontrar o caso ideal, precisaremos verificar o seguinte. Se foi encontrado um plano B, ou seja, se o old modified é diferente de -1 ou maior que -1. Caso não tenhamos encontrado, verificamos se foi encontrado um plano C. Se não foi encontrado um plano C, verificamos se foi encontrado um plano D. Note que em cada condicional aqui, se a gente tiver encontrado algum plano, a gente vai setar o ponteiro WSClock para o índice que a gente salvou durante o nosso loop while do algoritmo. Caso nenhum dos planos tenha sido encontrado, não foi possível fazer uma substituição e a função vai retornar -1. Note que, dentre esses 4 condicionais, apenas um vai fazer um jump para found. Isso acontece pois estamos tratando de uma página nova não modificada. E visto que ela não foi modificada, então precisamos apenas retornar substituir essa página diretamente. No entanto, em casos tais como uma página velha modificada ou então a página nova modificada, antes da gente fazer a substituição dela, precisamos fazer um swap out para o disco. E, portanto, não será feito um jump para o found. E sim, será executada essa chamada para a função swap out. Para a demonstração, será utilizado o NumVix executado em modo debug, será utilizada a ferramenta de debug GDB, e também foram realizadas alterações na estrutura dos frames, de modo a facilitar o debug. Com isto, será posto um breakpoint na função allocf e será printado os frames atuais na memória. Com base nisto, iremos identificar qual o frame mais apto à substituição. E, logo após, vamos verificar se o algoritmo ele vai se comportar corretamente, escolhendo o frame que foi identificado como o mais apto para a substituição. A primeira alteração que a gente fez foi reduzir o número de frames do sistema operacional. Além do mais, foram criados atributos R e M de um frame para representar o bit R e o bit M. Note, portanto, que isso é apenas para debug, visto que o bit R e o bit M eles são representados pelo atributo accessed e pelo atributo dirty de uma page table entry. E, portanto, para a gente ter esses atributos com os valores corretos, a gente precisa fazer um loop em todos os frames e atualizar o R e o M com o page accessed e o page dirty da página correspondente ao frame. Vamos para o debug, então. Aqui eu tenho uma janela do GDB. Eu botei um breakpoint no label substituição. Eu já passei por este breakpoint algumas vezes para que eu tenha bastante frames preenchidos e ocorra uma substituição em si. E aqui ao meu lado eu tenho um formatador de JSON para facilitar a nossa interpretação. Eu printei os frames atuais, printei o PID do processo atual, que é igual a 2, e também o ponteiro WSClock, que é igual a 0. Como fica difícil de interpretar aqui no terminal, a gente vai formatar os frames. Primeira coisa que a gente vai ver é se tem algum frame com count igual a 0, e não é o caso. Pois se tivesse, quer dizer que o frame está livre. Daí era só retornar ele. Então, teremos que ver agora quais são os quais são os frames que são do processo atual, que é under igual a 2. O primeiro, o terceiro, o quinto e o sexto. A gente sabe que o nosso ponteiro está apontando para este frame no momento.
Portanto, vamos ver como é que o algoritmo se comporta. O R desse frame é igual a 1, ou seja, o page accessed é igual a 1. Portanto, ele irá setar o page accessed para 0, irá atualizar o TLU e tratar este frame como um frame novo. O bitm está igual a 1 também, e portanto, trata-se de um page dirty. Como este é o primeiro processo, o primeiro frame que está sendo percorrido, ele vai ser atribuído já diretamente como o novo modificado mais velho. Com isso, a gente vai continuar o loop. Note que o segundo frame não pertence ao processo atual, então a gente vai apenas pular esta iteração. O terceiro pertence ao processo atual e ele vai ter também R igual a 1 e M igual a 1. Portanto, acontecerá os mesmos procedimentos que aconteceram antes. Será tratada como uma moldura nova, um frame novo, só que dessa vez a idade deste frame não é superior à idade do mais velho. O quarto e o quinto frame, eles não pertencem ao processo atual, então eles apenas serão ignorados, enquanto que o sexto e o sétimo pertencem ao processo atual, e ambos vão ter R igual a 1 e M igual a 1. Acontecerá os mesmos procedimentos do anterior, no entanto, a idade não será superior à idade do mais velho. E o mesmo acontece para o sétimo. Note que por a gente estar fazendo esse debug na inicialização do sistema operacional, todos os frames estão com TLU igual a 0, visto que o TLU ele é baseado no processo, no UTime e no user time do processo atual. E ainda não, este user time ainda não foi incrementado, pois apenas estamos inicializando o sistema operacional. E por isso que todo o TLU está igual a 0. Vamos verificar qual que é o valor do WSClock pointer, que é 6. Ele foi incrementado agora, vai virar 0, e portanto ele vai sair do loop, visto que é o mesmo número do starting clock pointer. Como a gente observou ali, ele não conseguiu encontrar um velho modificado, nem um novo não modificado, e apenas encontrou um novo modificado mais velho. E ele vai então vai retornar este frame. Por ser um frame modificado, ele faz um swap out, atualiza seus atributos e retorna para quem o chamou. Algumas considerações. Por que o WSClock pointer não foi instanciado dentro da estrutura de cada processo? Esta foi a nossa ideia inicial, onde em pm.h, dentro da struct process, declaramos o atributo clock pointer, que seria um inteiro unsigned. E em pm.c, iríamos inicializar o processo idle com clock pointer igual a 0. E em fork.c, sempre que um processo for instanciado, ele vai ter o seu clock pointer inicializado em 0. E note que durante o algoritmo do WSClock, foi utilizado então o currentProc clock pointer, quando queríamos nos referir ao ponteiro atual da iteração. Este também era o ponteiro que é atualizado no final de cada iteração. Que é bem curioso, né? Porque no trabalho a gente teve que alterar e a gente teve que adicionar um atributo e ele funcionava, né? Isso. Aqui a gente adicionava só esse atributo e ele não iniciava de jeito nenhum. Não sei o que aconteceu diferente. No entanto, quando executamos a implementação com esta abordagem, não conseguimos inicializar o sistema operacional. Isto foi testado tanto na distribuição Ubuntu quanto em distribuições Arch. Tá, por que a gente utilizou um array de ponteiros para o WSClock relacionado à proctab? Porque a proctab é a memória estática responsável pelos processos, né, que são estáticos no Novix, como já ressaltado no trabalho anterior. Então, eles podem ter no máximo 64 processos instanciados. Então, a gente fez um mapeamento direto assim a outro array, né, com esse atributo adicional, que seria o ponteiro dele do WSClock, Working Set Clock. E a respeito dos resultados, com a quantidade de frames original,
O Novix roda normalmente. Agora, se a gente diminui a quantidade de molduras para forçar a substituição de páginas, aí ele já não, não dá certo, ele não consegue inicializar. Ele dá esse seguinte erro de tentar liberar uma página duas vezes. E se a gente aumenta a quantidade de molduras para 20, o sistema inicializa, mas ao rodar o teste, ele dá o mesmo erro, né? Ou seja, quando ele vai tentar fazer a substituição. E, enfim, infelizmente não conseguimos passar nos testes de nenhuma maneira.